Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais um encontro online, refletindo e aprendendo mais sobre a doutrina dos Espíritos. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e na ocasião de hoje vamos estudar e refletir um pouco mais sobre o tema decepções, ingratidão, quebra de afeições, que provém aí de uma questão lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 937, com a referência aqui embaixo. Mas antes de iniciarmos, nossa palestra, nosso momento de estudos, vamos fazer uma prece para que a gente possa sintonizar os nossos pensamentos, a nossa atitude ao mais alto e para que a gente se abra para tudo que vamos aprender. Mestre Jesus, meus amigos, obrigada por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos, ainda que online, para estudar um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Que as nossas mentes e nossos corações se abram para as palavras que aqui serão estudadas, as palavras da codificação espírita, que elas sejam como bússola à nossa existência, trazendo maior equilíbrio e discernimento para o nosso caminho, nosso comportamento, enfim, nossas atitudes. Muito obrigada e que assim seja, graças a Deus. Muito bem, esse tema, falar sobre decepções, ingratidão, quebra de afeições, é algo muito desafiador. Tanto para mim falar, quanto para você ouvir, porque todos nós experimentamos essas sensações ao longo da nossa encarnação, né? Em alguns momentos, nós estamos nos decepcionando com algumas situações, e em outros, nós que somos os causadores de decepção, né? Então, vai ser muito interessante estudar isso juntos. Sempre lembrando, assim como outros palestrantes também falam, né? O primeiro ouvido que tem que ouvir, prestar atenção e aplicar essas palavras é o meu, que recebi essa temática para falar aqui com vocês, né? Então, com certeza, vai ser um momento muito rico de aprendizado. Vamos lá? Bom, pessoal, acho que o primeiro passo para a gente começar a refletir sobre esse tema é nos questionarmos de onde surgem esses sentimentos. De onde parte esse sentimento de decepção, de ingratidão? Quando nós nos melindramos, ou seja, quando nós nos chateamos com determinada pessoa, ou com um grupo de pessoas, ou com uma situação, o que causou aquilo? Nós devemos lembrar que nós somos espíritos de terceira ordem. E estudando o Livro dos Espíritos, nós entendemos que existe uma hierarquia de evolução, que é a escala espírita. Bem resumidamente, essa escala mostra pra gente 3 ordens, né? A primeira ordem, que são dos espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição. A segunda ordem, que são dos espíritos bons, que já estão aí no caminho, né, do entendimento. E essa segunda ordem dos espíritos bons, dos espíritos bons, perdão, vale lembrar que tem diversas subclasses, né? Assim como a terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, que também possui aí diversas subclasses. E a maioria de nós estamos na terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Sendo assim, nós carregamos traços na nossa personalidade de orgulho e de egoísmo. E nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são os pais de outros tantos vícios morais que nós carregamos, como o ciúme, a inveja, a ira, o rancor, enfim. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós encarnamos, reencarnamos várias e várias vezes, experimentando diversas experiências diferentes, justamente para que a gente possa vencer esses vícios morais e, enfim, ascender à evolução, dar passos rumo à evolução. Mas essas experiências, essas provas que nós passamos, elas não são provas fáceis, né? Até porque se é uma prova, ela vem junto com um desafio, com algo que vai nos fazer sair da nossa zona de conforto, nos provocar e ver se realmente nós aprendemos e ver se realmente estamos prontos
para enfim evoluir. Então, quando a gente experimenta esse sentimento de ingratidão, de decepção, é muito importante que a gente se questione de onde está vindo esse sentimento. De onde está partindo essa minha tristeza, esse meu rancor? Será que não é o meu orgulho falando mais alto? Essa imagem eu acho muito pertinente com essa temática, quando se trata de personalidade, né? Aqui nós vemos um gatinho se olhando no espelho e vendo o reflexo de um leão. É claro que todos nós temos que saber identificar quais são as nossas potencialidades. O que eu tenho dentro de mim, o que eu já conquistei, que vai me ajudar a caminhar melhor. Mas eu não posso superestimar as minhas habilidades. Eu não posso, por exemplo, deixar que o orgulho, o egoísmo acabem falando mais alto. Porque senão eu, sendo um simples gatinho, né, usando a analogia da imagem, cheio ainda de coisas para aprender para evoluir, vou me olhar no espelho, me achar o leão, me achar melhor que o meu semelhante. E aí eu deixei as portas abertas para o melindre, deixei as portas abertas para que esse sentimento de decepção e de ingratidão tome conta de mim. Porque vamos pensar, se eu estou me decepcionando com algo, é que eu criei uma expectativa, correto? Esse é que é o problema. Muitas vezes nós criamos expectativas que só existem na nossa mente. O outro não deu pistas para que eu criasse aquela expectativa dentro daquela situação, mas eu criei. Eu achei que ele fosse meu amigo, eu achei que ela fosse uma pessoa bacana, e de repente, essa expectativa foi por água abaixo, e aí ela dá lugar à decepção, ao sentimento de ingratidão. O sentimento de melindre também provém dos desgovernos da nossa personalidade, né? Porque às vezes nós estamos numa situação em que nós não somos, né, colocados em evidência, o nosso nome não é falado. Poxa vida, não lembraram de mim no momento do agradecimento, logo eu que estou aqui, que estou presente. E aí eu estou me achando melhor. Estou achando que eu fiz muito e que eu mereço aplausos, que eu mereço palmas. E quando elas não vêm, eu me melindro, eu me chateio. Mais uma vez, criei expectativas. Não lidei com a realidade. Criei expectativas. E quando a gente cria expectativas sem observar o nosso contexto, a gente está, como eu disse, deixando as portas abertas para a decepção. Porque o outro não está na minha cabeça. Ele não sabe aquilo que eu estou idealizando. E ainda que ele souber, não é dever dele ou dela seguir essas minhas demandas internas, porque elas são minhas. Assim como eu, né, assim como cada um de nós, não somos capazes de atingir sempre a expectativa do outro. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua proposta. É importante respeitar isso. Respeitar a nossa proposta e respeitar a proposta do outro. Deixar o outro ser quem ele é. Assim a gente evita decepções. Assim a gente evita que em algum momento eu venha me sentir aí decepcionada, ter essa amargura da ingratidão dentro de mim, não é mesmo? Então são questões aí que se nós formos identificando no nosso dia a dia, nós vamos perceber que aquela vez que eu me senti, né, que eu passei por uma situação no qual acho que fui alvo da ingratidão, é porque provavelmente eu fiz algo para alguém e estava esperando receber um aplauso, uma palavra, né, de gratidão, estava esperando receber um obrigada. Mas a doutrina nos ensina que a caridade, tanto a moral quanto a material, deve ser feita sem esperar recompensa. E não só a caridade no sentido da gente ajudar um terceiro que a gente não conhece. Isso no nosso dia a dia. O bem, ele não pode ser uma barganha. Não posso fazer o bem aguardando que alguém visualize e me evidencie por isso. Porque se eu estou fazendo o bem, se eu estou estudando, querendo que alguém identifique e me aplauda porque eu estou aprendendo, porque eu estou sabendo falar bonito, não está sendo bacana. Eu estou fazendo para o outro e não para mim.
Se eu no meu trabalho sou ativa, me destaco, esperando sempre o reconhecimento para que eu fique acima, né, dos meus colegas de trabalho, também estou indo pelo caminho do egoísmo, pelo caminho do orgulho. São coisas que nós fazemos inconscientemente, que eu faço, você faz. Isso faz parte. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, isso já está arraigado dentro de nós. Por isso que que a doutrina espírita nos convoca para reflexão, para que a gente pare de viver no automático, comece a refletir as nossas atitudes e perceber os desgovernos e os impulsos da nossa própria personalidade. E que no fim acaba gerando esse sentimento de ingratidão, de decepção, de melindre, de amargura. Mas no fim das contas, se eu parar para refletir, eu vou perceber que eu fui a artesã da minha própria infelicidade. Que talvez, se eu tivesse feito o bem sem esperar nada em troca, que seja na minha família, que seja no serviço, enfim, onde eu estiver, fazer o bem sem olhar a quem, seguindo, buscando a satisfação a partir daquela atitude que eu fiz, uma satisfação interna, sem precisar de louros, sem precisar de aplausos. É claro que muitas vezes, quando as pessoas demonstram o carinho delas por nós e pelas atitudes, né, que nós fazemos, devemos agradecer, né, nos mostrar aí também, né, gratos, solícitos sempre, mas não deixar que isso faça com que a gente se enxergue mais do que a gente é. Que isso não nos torne aqui esse gatinho se achando um leão. Até porque, como já dizia o filósofo, né? Aquele que é grande sabe que é pequeno, por isso cresce. Aquele que se acha grande, na verdade, é muito menor do que parece e demora mais para crescer, porque ele não está focando no que ele é, ele está focando em uma expectativa, em algo que ele quer ser. Então percebe que a gente está trazendo muito essa questão da expectativa, né? Porque é isso, expectativa é aquilo que a gente cria, que está fora da realidade, que está fora do contexto. E é fácil que a gente se decepcione dentro disso. Ao passo de que se nós focarmos naquilo que realmente está ao nosso redor, entendendo os contextos que nós vivemos, buscando compreender a realidade tal como ela é, a gente vive melhor, ou pelo menos tenta viver melhor, sofrendo menos, não é mesmo? Porque o outro não vai me decepcionar se eu não esperar nada dele. Eu vou observar para ver o que ela tem para me oferecer. E a partir disso, a gente vai construindo as nossas relações, sempre focando naquilo que eu tenho para oferecer. Sempre focando no bem que eu posso desenvolver para o outro, tomando cuidado para não decepcionar, para não ser ingrata. A doutrina sempre nos convoca não para o julgamento, mas para esse olhar interno. E quando eu digo tomar cuidado para não decepcionar o outro, né? Não quero dizer com isso que a gente deve o tempo inteiro seguir as demandas e as expectativas que o outro tem sobre nós. Muito pelo contrário, porque muitas vezes também o outro, dentro da sua expectativa que ele tem sobre mim, ele está equivocado, né? Não está dando espaço para que eu possa trilhar o meu caminho. Então é importante a gente se conhecer, saber qual é a nossa proposta, seguir em frente com ela, errando, acertando, aprendendo e fazendo ao outro aquilo que eu espero que seja feito para mim. Assim a gente não decepciona, né? Assim nós estamos trabalhando para não decepcionar, para não sermos ingratos. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de receber agradecimentos, será que eu estou agradecendo? Se eu sou uma pessoa que gosto de ser lembrada, será que eu estou lembrando daqueles que estão ao meu redor? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de parar de olhar só para mim, deixando o egoísmo e o orgulho um pouquinho de lado e começando a olhar o meu entorno, eu começo a perceber que eu também tenho falhas. Que eu também já causei ingratidão nas pessoas, que eu também já decepcionei outros pelo caminho, devido à minha personalidade, devido ao meu comportamento. E assim,
a gente tem mais indulgência com os erros dos outros, porque nós sabemos que somos passíveis de errar também. Dando seguimento ao nosso estudo, vamos para a questão que motivou esse encontro, né? Olha lá, questão 937. Kardec questiona os espíritos. As decepções provocadas pela ingratidão, pela fragilidade dos laços de amizade, não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Então, Kardec quis dizer, aquela pessoa que tem um bom coração, que tem uma boa conduta, um bom comportamento, está tentando, né, seguir aí a sua encarnação de uma maneira produtiva e edificante, será que esses momentos de ingratidão e de amargura não vão prejudicar essa pessoa? Não vão deixar o seu coração amargurado? Esse foi o questionamento do Kardec. E antes de nós lermos a resposta dos espíritos, eu peço um momento para que a gente reflita sobre essa pergunta. Aqui, olha o que ele está falando, homem de coração. Se é uma pessoa de bom coração, ela já tem dentro dela diversas virtudes, diversos pontos que mostram que ela atingiu um grau de evolução acima, não é mesmo? Se é uma pessoa de bom coração, será que ela vai se sentir amargurada diante das ingratidões da vida, diante da fragilidade dos laços de amizade? E aí a gente reflete, né? Se ela se sentir, é porque não era uma pessoa de bom coração. Porque ninguém, pessoal, ninguém consegue tirar de dentro de mim o que eu já conquistei. Essa história de perder a paciência é balela. A gente não perde. A gente já não tem, né? A gente não conquistou. A gente não tem paciência. Por isso que todo momento eu estou em desequilíbrio. Porque eu já não tenho a paciência. Porque se eu já tivesse construído essa virtude, ninguém conseguiria tirar de mim. Haja vista o próprio Cristo. Ele reunia consigo todas as virtudes necessárias para ser classificado como um homem de bem. Mais do que isso, né? Como um ser perfeito. E olha por quantos momentos de decepção e de ingratidão ele passou. Talvez ele foi o que mais experimentou esses sentimentos. E nada disso abalou quem ele era. Porque justamente ele já tinha conquistado isso. Então, as coisas de fora não interferiam na sua personalidade, no seu comportamento, naquilo que ele já tinha conquistado. É que muitas vezes nós vamos mantendo ali um equilíbrio, porque nada está me tirando do foco. Então, eu mantenho o equilíbrio. A partir do momento que vem uma situação para me desequilibrar, eu já demonstro quem eu realmente sou. Uma pessoa que ainda não conquistou virtudes necessárias para se tornar uma pessoa de bom coração. E aí, isso também não é motivo para eu me decepcionar comigo mesma. Isso não é motivo para eu desistir. Isso é motivo para eu continuar. É o motivo para eu me autoavaliar, perceber, poxa vida, acho que eu não estou preparada. Eu ainda estou me sentindo amargurada. Eu ainda carrego dentro de mim o sentimento de ciúme, de inveja, de tristeza, de mágoa. Então eu avalio, faço esse escaneamento interno, mental, moral, identifico essa lista de vícios que eu ainda tenho e no dia a dia, nas pequenas atitudes, vou tentando vencê-la. Vamos ver a resposta dos espíritos? Olha lá. Então, Kardec perguntou, né, se isso não podia trazer amargura para o homem de bom coração. Então, os espíritos respondem sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filho do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Olha que incrível essa primeira parte da resposta dos espíritos. Então, primeiro ele fala que sim, claro, isso gera uma consequência, né? Essas atitudes negativas das outras pessoas com a gente
pode até gerar uma consequência, mas a pessoa de bom coração, ela já entendeu que aquela problemática está com o egoísta, está com a pessoa que praticou, não está comigo. O mal que o outro fez para mim não pertence a mim, pertence a ele. Isso a gente tem que ter em mente. Quando o outro faz mal para mim, ele não tá realmente fazendo mal para mim. Ele tá fazendo mal para ele mesmo. Olha o que ele falou aqui, ó. O egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Cada um vai ter que construir o seu aprendizado. Plantio e colheita, não é o que a gente sempre fala nos estudos? Ação e reação, causa e consequência. Aquilo que eu causei, naturalmente, se volta novamente para mim, para que eu possa aprender com aquilo. Não como um castigo, mas como a consequência natural de um ato que eu mesmo pratiquei. E olha o que ele fala aqui, para nos chamar a atenção e nos colocar no nosso lugar de gatinho, que ainda não somos leão. Ali, igual na imagem, ó. Pensai em todos que fizeram maior bem que vós, que valiam mais que vós. Se a gente pensar, não precisamos nem ir muito longe. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Quem assistiu o filme da Irmã Dulce? Tem uma cena onde ela recebeu um cuspe, né, no rosto. Ela que era uma pessoa que era todo amor, todo bondade, praticava ali atitudes de abnegação e benevolência e foi alvo da ingratidão. Imagine a gente que ainda está começando, que ainda está trilhando, que não angariamos grandes lutas e grandes causas como eles angariaram, né? Não são espíritos, né, no alto grau de evolução como Cristo, mas são pessoas que estão buscando, que deram um passo à frente na busca do autoconhecimento, na busca do aprendizado e na busca do bem, sem pensar somente em si próprio, na busca do bem comum. Continuando aqui com a resposta dos espíritos, ó. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa. Eu até destaquei essa frase, porque de fato ela é fantástica. E ela traz todo o sentido para o nosso estudo de hoje, né? Quando a gente pensa em Jesus, pensa que ele veio somente para praticar o amor, ele nem precisava mais encarnar no mundo tão inferior como o nosso, de provas e expiações. Mas ele veio. Ele veio porque ele nos ama, porque ele é comprometido com a gente, como um irmão mais velho se compromete com o pequeno para cuidar. E ele veio para pegar na nossa mão e, com o seu exemplo, mostrar o caminho, mostrar que é possível trilhar o caminho do bem. E mesmo assim, ele foi alvo de injúrias, foi tratado como um impostor, foi agredido e morto como um bandido, como um ladrão. E mesmo assim, ele não teve o seu coração amargurado. É claro que a gente não vai se comparar com a grandeza do Cristo, né? Ainda estamos muito, muito, muito atrás. Mas, se a gente tem que se fixar em algum exemplo, que a gente possa se fixar no exemplo dele. Porque as nossas ingratidões diárias também não se comparam às ingratidões que ele sofreu. Então, colocando aqui novamente a resposta, né? Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, olha lá, a ingratidão é uma prova para a nossa persistência em continuar no bem. É fácil continuar fazendo coisas boas quando tem uma série de pessoas ao nosso redor nos incentivando e nos aplaudindo. Mas será que nós vamos continuar seguindo assim, mesmo diante de críticas, mesmo diante de ingratidão e de decepção? Ou será que vai bastar uma simples fala, um simples comportamento para me tirar do caminho? Para fazer com que eu me desvie da proposta que eu tenho nessa encarnação? São reflexões que a gente vai fazendo. Tanto isso no meio familiar, quanto no meio
do trabalho, quanto no nosso dia a dia, na rua, nas pequenas relações que nós temos, na casa espírita, enfim, em todos os lugares os quais nós passamos. Essa é uma reflexão que a gente vai construindo internamente. Outro ponto que temos que tomar cuidado é com o ressentimento. No nosso dia a dia, quando nós passamos por alguma situação que não nos agrada, é normal a gente ter aquele baque, né? Ter aquele sentimento de primeiro momento, nos sentirmos tristes, nos sentirmos bravos, enfim, isso é normal, isso faz parte, todos nós passamos por isso. Mas temos que identificar se isso é algo momentâneo ou se isso é algo que persiste e que gera um ressentimento. Uma coisa é a gente sentir o primeiro impacto, digerir aquilo e seguir a nossa vida sem peso. Outra coisa é ir guardando essas mágoas e esses rancores. Isso vai se tornando um peso, tal como a imagem que ilustra esse slide aqui. E esse peso é o peso do ressentimento. É o peso que nós carregamos de uma atitude que não foi a gente que praticou. Tem sentido isso, pessoal? Isso é um questionamento que eu faço para mim também. Tem sentido carregar um peso que não fui eu que criei, que não é de responsabilidade minha? Não tem sentido, mas a gente carrega. Foi o outro que teve aquela atitude comigo. Ele que vai responder por essa atitude dentro das suas propostas, das suas encarnações. Não sou eu. Eu preciso cuidar das minhas atitudes. Eu preciso cuidar e prestar atenção na minha transformação. Mas se eu estiver carregada com o peso do ressentimento, isso fica mais difícil. Não só difícil, como prejudicial, porque a ciência está aí mostrando para gente várias doenças que são psicossomáticas, ou seja, elas começam na mente, começam na cabeça e elas evoluem para o físico, para o corpo. E nós que sabemos que a vida não termina com o corpo, quando eu desencarno, voltando aqui, esse peso, ele me segue no plano espiritual, me segue nas próximas reencarnações. Então é algo que nós temos que, de fato, tomar cuidado, para não carregar com a gente um peso que não é nosso. A ansiedade, por exemplo, é um excesso de futuro. Algo nem aconteceu ainda e eu já estou criando aquele peso em mim, pensando o que vai acontecer, criando as tais expectativas que nós tanto falamos, gerando uma série de pensamentos que me atrapalham no meu dia a dia. A depressão, ela é um excesso de passado. Aquele peso do ressentimento, ele não está sendo construído, ele já existe e ele cresce cada dia mais. E isso vai me prejudicando. O problema é que esses quadros de depressão, de ansiedade, muitas vezes, eles podem vir também acompanhados das influências espirituais, porque eu abro a minha janela mental para espíritos rancorosos como eu, ansiosos, depressivos, tristonhos. E aquele sentimento que tinha começado como algo pequeno acaba tomando uma proporção muito grande e desnecessária. E quando a gente se vê, já estamos aí imersos, né? Soterrados, na verdade, por todas essas pedras. Então nós temos que tomar muito cuidado com o ressentimento. E esse alerta, essa reflexão, é uma reflexão que eu faço para mim também, né? Que no nosso dia a dia é comum a gente se chatear, a gente se questionar, mas isso não deve gerar um peso, um ressentimento, algo negativo que vai nos acompanhar ali para além das nossas encarnações. Não devemos dar um peso maior para as coisas do que elas são. Resolvemos a situação ali naquele momento e seguimos em frente. É claro, né, que eu digo isso, mas sabemos que não é algo fácil de ser feito, mas é algo que é necessário, que exige esforço, que exige disciplina e que eu posso fazer isso nas pequenas coisas. Tem coisas grandes
que realmente são difíceis de superar e que a gente vai lidando aos poucos. Mas tem coisas pequenas que a gente não precisa ficar carregando aquela negatividade para dentro de nós. Às vezes na condução, alguém não estava bem, falou algo ali no trânsito, né? Trouxe uma grosseria e eu já vou também com aquele impulso negativo desequilibrar todo o meu dia. Não é necessário. Eu tô aqui, ó, acrescentando um peso a mais para aquilo que eu já carrego. Então, não. Temos os nossos pequenos pezinhos que a gente vem carregando? Temos. Vamos focar em nos livrar deles e não em trazer outros pesos, não é mesmo? Já se encaminhando, pessoal, para o final dessa nossa reflexão, quero trazer o comentário de Kardec na questão seguinte, que é a questão 938A. Kardec fala assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade, que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Então, ele fala aqui, basicamente, que nós temos que focar no bem. Nós estamos aqui para amar e sermos amados. Então, vamos focar nas pessoas que nós amamos e nas pessoas que nos amam. Às vezes, a gente passa muito tempo na nossa encarnação dando ênfase para o negativo, esquecendo de olhar as grandezas e as belezas que estão ao nosso redor. Se 9 pessoas me agradeceram e uma não, eu vou focar nessa uma e vou ficar aqui carregando aquele peso, falando mal, né, trazendo o melindre comigo, trazendo a decepção comigo. Não, que eu foque nas 9 que me motivam, que estão comigo. Então, Kardec disse ali, né? O egoísta, a gente não precisa se preocupar. Ele vai ter ali a consequência dele. E eu digo assim em terceira pessoa, mas na verdade temos que falar de nós, né? Porque nós somos egoístas. E talvez esse sentimento de ingratidão que nós estamos experimentando é a consequência de algo que foi causado por nós mesmos. Que muitas vezes nós não lembramos, mas que está ali, que existe na nossa história, que deve ser superado. Então, quem vai dizer, né, que aquilo que eu estou enfrentando, talvez eu não seja a vítima. Talvez eu tenha sido, no passado, a causadora de uma situação aí não tão interessante, e agora, nessa encarnação, eu estou enfrentando tudo aquilo que eu fiz outros enfrentarem. Também é uma forma de ver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para sair desse lugar de vítima e nos tornarmos construtores da nossa própria história. Porque a gente sabe o que seremos na outra encarnação, o nosso cenário no plano espiritual já está sendo traçado agora. Tanto do plano espiritual quanto das próximas encarnações, está sendo traçado agora no meu dia a dia. Então, quanto mais eu vou me apegando a esses sentimentos negativos, a situações ruins, eu vou trazendo mais peso ali para minha pedra. Estou angariando mais questões para resolver. Então, que a gente possa, no dia a dia, focar no bem, focar naquilo que nos motiva, focar no bem que os outros fazem por nós, focar no bem da natureza que nos proporciona todos os dias o amanhecer e o pôr do sol. E nessas 24 horas eu tenho tantas oportunidades para fazer o bem e para identificar o bem que as pessoas nos fazem. Quando a gente foca no bem, quando o nosso alvo são coisas positivas, tudo que é periférico vai perdendo valor. E esse é um exercício que a gente deve experimentar. Focar naquilo que nos edifica, focar naquilo que nos torna felizes. Os desafios, eles virão. Eles sempre estarão aí. A gente não precisa se preocupar. Querendo ou não, eles estarão aí. Mas quando eu foco no bem, eu enfrento esses desafios com muito mais força. Amigos, muito obrigada por essa oportunidade e que possamos ter outros momentos de aprendizado como esse. Vamos fechando agora esse momento com a nossa prece. Mestre Jesus, bons amigos,
Obrigada por esse aprendizado, obrigada por essa oportunidade. Somos muito gratos por estarmos envoltos na doutrina espírita, que vai tirando os véus do egoísmo, os véus dos antigos dogmas e vai nos colocando como senhores de nossa própria história, podendo tomar decisões mais lúcidas. Obrigada por isso. E aproveitando esse momento que estamos envolvidos no amor e na paz, pedimos pelo nosso planeta, que tanto precisa de sua misericórdia. Pedimos por aqueles que estão nos leitos, por aqueles que estão nas ruas, por todos aqueles que pedem a sua ajuda, Mestre Jesus. Muito obrigada. Que possamos nos fortalecer a cada dia para colocar em prática esses ensinamentos tão benditos. E que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos e até a próxima!